A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2024, estamos realizando o nosso culto doutrinário, culto que realizamos todas as sextas-feiras. Você também não pode perder a nossa escola dominical, que é publicada todo domingo às 7 horas da manhã. Você que quer estudar a palavra de Deus, ter um conhecimento melhor, ter um crescimento espiritual, não perca, é importante. Neste culto de hoje, como todas as sextas, nós sempre baseamos a nossa meditação em algum acontecimento ocorrido na semana. E nesta semana, como é de conhecimento de todos, no sábado passado, dia 13, ao entardecer, o presidente Trump estava fazendo um discurso lá na Pensilvânia, numa região agrícola, para aproximadamente 15 mil pessoas. E ali um jovem, infelizmente, um jovem de 20 anos, ele, armado de um rifle, sobe em um telhado de uma casa e tenta tirar a vida do presidente. A mão de Deus operou ali naquele momento e numa questão de segundos, o presidente Trump mexe a cabeça e o tiro não o atinge de cheio, apenas de raspão em sua orelha. Mas, infelizmente, também uma outra vida que estava presenciando o evento foi atingida mortalmente. Esse ato de loucura certamente foi um ato de ódio. É essa a base para a nossa reflexão nessa oportunidade. O que leva as pessoas a ter um ódio tão grande, capaz de atentarem contra a vida de outra pessoa. O escritor francês Victor Hugo, ele disse: quando surgem os violentos, é porque as ideias os estão derrotando. E ao ver na televisão aquele ato, me ocorreu um ato de um jovem também, na Bíblia Sagrada, Saulo de Tarso, que, cheio de ódio no coração, ele aprovou a morte de Estevão, como está relatado lá em Atos 8:1, na nova tradução da linguagem de hoje. E antes de nós continuarmos na nossa meditação, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos e ouvintes. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante de acontecimentos trágicos, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, um entendimento mais profundo de como isso opera no coração humano, para que nós possamos nos prevenir, Senhor, de tal coisa acontecer com o nosso coração. Abençoa, Senhor, que a tua paz seja sobre todos nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, capítulo final de Atos 6, capítulo 7 de Atos, início do capítulo 8, nós vemos um acontecimento chocante. Um jovem, Estevão, diz a palavra de Deus que Estevão tinha se convertido ao cristianismo e ajudava os apóstolos. Quando os apóstolos resolveram separar 7 homens cheios do Espírito Santo para os ajudarem na obra ali que eles estavam realizando. E dentre esses 7 homens, um deles foi Estevão. E Estevão, além de ser cheio do Espírito Santo, ele também era um homem cheio da palavra de Deus. Ele conhecia muito da Bíblia Sagrada e conhecia muito acerca da sua salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E com a alegria própria do novo convertido, ele ia tentando trazer para os demais israelitas, seus irmãos, na comunidade, a palavra da verdade, mostrando que Jesus, ele era aquele Messias tão prometido pelos profetas de Israel. Mas isso, ao invés de amolecer os corações, endureceu a muitos. Naquele tempo, o povo de Israel era dominado pelo Império Romano. Mas o Império Romano permitia que os povos por ele dominado mantivessem as suas religiões. E Israel mantinha ali na cidade de Jerusalém o templo e em demais lugares, sinagogas, onde estavam sob o comando de uma elite dominante. Eu gostaria que vocês guardassem bem essa parte, que é importante para a nossa reflexão. Existia uma elite de aproximadamente 70 homens que constituíam o que eles chamavam de sinédrio. Esses homens eram responsáveis por ensinar a lei, por trazer as diretrizes religiosas para o povo de Israel, decidir sobre as festas e realizações. Eles também tinham grande influência nas autoridades civis daquele lugar. Então, Herodes era rei daquela região, mas estava debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, que era o governador romano, colocado pelo imperador. E aquele sinédrio exercia grande influência, tanto em Herodes como em Pôncio Pilatos, como está registrado nos evangelhos e no livro de Atos. E quando Estevão começou a pregar a palavra, apareciam pessoas ali desta elite para debater com ele, e perdiam, porque o conhecimento dele era muito grande. E aquilo começou a irritá-los, começou a provocá-los. Quando a palavra de Deus é pregada, ela desperta muitas vezes o ódio, e aqueles homens ficaram com ódio de Estevão.
e levaram ele diante do sinédrio e o levaram com testemunhas mentirosas, dizendo que ele estava tentando destruir a base religiosa de Israel, destruir os ensinamentos de Moisés. E o sinédrio, aquela elite religiosa, orgulhosa, soberba, falsa, hipócrita, como Jesus já os tinha chamado, dá uma oportunidade para Estevão se defender, mas na verdade essa oportunidade era apenas convencional, era algo apenas para cumprir um regimento. Mas no fundo eles já tinham decidido condenar Estevão. E Estevão começa ali a fazer a sua defesa de uma maneira muito respeitosa. Ele vai trazendo à memória dos ouvintes a história do povo de Israel, a chamada de Abraão, seu encontro com Deus, a promessa de Deus para Abraão, da sua descendência, fazer uma grande nação e dessa nação abençoar todas as nações da terra. E Estevão vai caminhando sobre a história de Israel, mostrando José no Egito, como José foi levado para o Egito para a salvação da família, o povo de Israel, que naquele tempo era constituído apenas pela família de Jacó, com mais 75 pessoas. Adentra na história de Moisés e como Moisés ser usado por Deus para trazer as pragas para o Egito, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, atravessar o Mar Vermelho. E quando Moisés vai orar ao monte, o povo se revolta contra Moisés porque ele está demorando, obrigam a Arão a fazer um bezerro de ouro, querem voltar para o Egito. Estevão traz tudo isso à memória, mostrando que o povo de Israel recusou as suas lideranças, matou os seus profetas e agora estavam recusando a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo enfureceu em demasia aquelas pessoas soberbas que se achavam. E aí o perigo, por isso que o ódio às vezes se alastra, porque uma pequena elite acha-se no direito de decidir tudo a respeito de uma nação. Eles olharam para aquele Estevão e o olharam como um pobre coitado, um miserável, um companheiro daqueles galileus, plebeus, vamos dizer assim, porque era assim que eles tratavam os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, como pessoas ignorantes. Até hoje, o povo de Deus muitas vezes é considerado ignorante pelas elites. Acham que nós não temos nada, que somos pessoas rudes, sem conhecimento, sem possibilidade de debater com eles, que se formaram nas melhores escolas, universidades do mundo, e, portanto, eles são sábios e nós não somos nada. Era assim que eles olhavam para Estevão e assim que eles fizeram. E isso entrou no coração de um jovem, o jovem Saulo de Tarso, que depois seria o mais conhecido apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, mais usado por Jesus para a pregação do Evangelho. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Mas naquele momento, ainda jovem, ele estava iludido por aquela elite sofisticada, arrogante de Israel, e ele deu ouvidos. E diz que ele participou da morte de Estevão.
Veja só, aquela elite era tão arrogante que eles contrariaram a própria lei imperial que eles estavam sujeitos. A lei de Moisés os permitia tirar a vida de uma pessoa por apedrejamento, mas a lei do Império Romano não permitia. A pena de morte, como nós vimos no caso de Jesus, teve que ser levado para o governador, para Pôncio Pilatos, para que ele decidisse sobre a pena de morte. Mas aqui, nesse momento, em Estevão, achando eles que Estevão era pequeno, que ninguém iria saber, eles foram contra a lei do Império Romano, e condenaram Estevão à morte. A morte era horrível, irmãos, por apedrejamento. Eles colocaram Estevão num púlpito de 3 metros de altura, e a pessoa que ia ser condenada desse jeito era empurrada de lá sem roupa, era empurrada de lá de cima para se estatelar no chão. Quando ela se estatelava no chão, uma testemunha, e olha, veja como eles eram sordos, eles usavam as testemunhas para fazer o ato imundo da morte ilegal de Estevão, porque se as autoridades romanas porventura descobrissem aquilo, eles poderiam alegar: oh, não fomos nós, a elite, que matamos, quem matou foi essas testemunhas. Então eles praticavam crimes usando pessoas. E aquelas testemunhas, a testemunha principal tinha que pegar uma pedra enorme e jogar na cabeça ou no peito da pessoa que estava deitada depois de ser empurrada do púlpito. E aí vinham as demais testemunhas e apedrejavam aquela pessoa até a morte. Assim foi a morte horrível de Estevão. Mas diz a palavra de Deus que quando Estevão estava nos seus últimos minutos de vida, ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado à direita do Pai. Aquilo enfureceu ainda mais aqueles homens endemoniados que se diziam servos de Deus. É sempre assim, elites arrogantes trazem para si o direito de decidir a vida das pessoas comuns deste mundo. Foi assim durante toda a história, tem sido assim durante toda a história, foi assim a história de Estevão. Mas o que me toca aqui é Saulo de Tarso, aquele jovem, diz a palavra de Deus que ele ajudou, enquanto as testemunhas que iriam participar deste ato criminoso começaram a pegar nas pedras, eles tiravam também as suas capas ricas, as suas roupas luxuosas e deram para Saulo de Tarso guardar, para que eles não fossem, as suas roupas, suas vestes não fossem sujas do sangue daquele inocente que estava morrendo. Veja quanta sujeira, quanta imundície, quanta podridão, quanta hipocrisia no coração dos homens e quanto ódio. Quanto ódio. Que essa lição fique para nós. Pessoas que se acham superiores aos outros, arrogantes, soberbos, elites, acham que pode decidir o futuro de todos. Não podem. Não podem. Há um maior. Aquele moço Saulo, mais tarde ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, quando ia ainda com ódio no coração para perseguir outros irmãos em Cristo. Mas diz que no caminho Jesus apareceu a ele. É o poder de Deus se manifestando. Eu sempre me perguntei por que Saulo foi convertido desse jeito. A maioria
dos cristãos são convertidos através da pregação da palavra de Deus por uma outra pessoa. E mesmo os que se converteram pela mensagem de Jesus, se converteram quando Jesus ainda habitava nesta terra como homem, mas ali aparece Jesus ressurreto, com um coração com ódio, só um Jesus ressurreto para convertê-lo. Tamanha a dureza daquele homem. Mas mostra o poder da obra de Deus. Não há impossível para Deus. Não há alma hipócrita, miserável, ruim, cheia de ódio, que não possa ter um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, a igreja, ficar atentos para que nós não sejamos sujeitos a manipulações de pessoas sem escrúpulos, cheias de ódio no coração. Cabe a nós levantar-nos em oração, em poder de Deus, clamarmos, porque só a ação de nosso Senhor Jesus Cristo pode modificar os corações. Se você conhece alguém que tem ódio no seu coração, ore por ele. Ore como aquele jovem Saulo teve um encontro com Jesus. A pessoa que você acha que tem ódio no coração também pode ter um encontro com Jesus. Ore pelas autoridades, pelas pessoas soberbas, pelas elites, que muito mal podem fazer para o homem simples, mas o poder de Deus pode transformar. Infelizmente, aquele jovem não teve ninguém que orou por ele. Que eu digo, o jovem lá na Pensilvânia. Não teve ninguém que orou por ele, não teve ninguém que intercedeu por ele. Não teve ninguém que ajudou a tirar aquele ódio do coração. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, cremos no poder de Deus, sabemos que muitas vezes vamos sofrer perseguições, vamos ser vítimas desse ódio que habita no coração dos soberbos, que se consideram elite e se consideram superior a nós. Mas eu, meu irmão, minha irmã, tenho muita experiência de ver muitos púlpitos serem ocupados por irmãzinhas idosas, moços iletrados, homens considerados pela sociedade ignorantes, profissões simples. Mas cheios do poder de Deus, trazendo a mensagem de Deus, e vi muitos rostos brilhantes, como o rosto de Estevão, cheios da glória de Deus. Não são as elites que vão salvar o homem. São pessoas simples, crentes sinceros, homens e mulheres de oração, que buscam a face de Deus, que vão trazer a mensagem de poder e graça e salvação para a nossa nação. Eu creio assim.
Que Deus te abençoe, que você seja esse homem, essa mulher de oração, que o seu rosto brilhe e manifeste a glória de Deus, como manifestou o rosto de Estevão, e você possa levar a palavra de Deus com poder e com graça, fazendo a obra que Deus tem nos chamado. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para nós terminarmos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento. Oramos pelas autoridades constituídas, como Donald Trump, como as demais autoridades que exercem poder, para que os seus corações se convertam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, acabando com esse ódio, acabando com esse rancor, e o teu amor prevalecendo sobre a face da terra, como é promessa tua para o final dos dias. Abençoa o lar dos teus servos, a casa dos teus servos, que ali reine o amor e reine a paz, a harmonia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.